Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Vamos ler em São João, capítulo 1, versículo 1 ao 18, onde diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E São João, capítulo 8, versículo 12, diz, o mesmo Jesus falando. Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o precursor, uma testemunha da luz. Podem sentar, queiram ter a bondade. Temos aqui duas coisas muito importantes, o precursor e a luz. O precursor e a luz são duas coisas que necessitamos compreender nessa ocasião para poder compreender nosso tema desta ocasião. Através da natureza, podemos ver que antes de vir o dia, vem a noite. E durante a noite há estrelas nas noites estreladas. E encontramos diferentes estrelas, multidão de estrelas, mas entre essas estrelas encontramos umas maiores que chamamos também luzeiros ou estrelas maiores. E encontramos que à medida que vai avançando a noite, vai se aproximando a manhã. E já quando está raiando a alva, há uma estrela muito grande, que é a que permanece até durante a manhã. Na primeira hora da manhã ainda se vê.
E essa é a estrela resplandecente da manhã. É a estrela que se vê, que é vista até quando já está clareando. E as demais estrelas, vejam vocês, já vão desaparecendo ou desapareceram, mas ainda resta uma estrela resplandecendo e anunciando que o novo dia está começando. E depois, a claridade que começa a ser vista por onde está essa estrela? Pelo leste, porque essa estrela, sendo a estrela resplandecente da manhã, aparece aí no leste, dando testemunho e anunciando que o novo dia está nascendo. E à medida que vai avançando a madrugada da manhã, essa claridade que começa a ser vista, a claridade do leste, a mensagem do leste, à medida que vai avançando o sol e vai saindo o sol, começa a aumentar sua luz. Vai, diz a Escritura, como a aurora, que vai em aumento até que o dia é perfeito. E quando todos olham e veem tanta luz, então veem que é o sol que já nasceu. E agora, a vinda do Senhor está prometida como o sol de justiça nascendo, e Cristo, em sua primeira vinda, disse: eu sou a luz do mundo, porque Ele é o nosso sol. E agora, sua vinda é a luz do mundo, e sua vinda tem duas partes. E agora podemos ver que para sua vinda, encontramos que enviou um precursor conforme a como diz Malaquias capítulo 3, versículo 1, onde está a promessa tanto da primeira vinda de Cristo como da segunda vinda de Cristo. Este profeta Malaquias viu a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Diz: vede, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E este mensageiro foi quem? João Batista, o precursor da luz, o precursor da primeira vinda de Cristo. E para o último dia, Deus enviará o precursor da segunda vinda de Cristo, precursando a vinda da luz para o último dia. E assim como a luz esteve manifestada neste planeta Terra 2000 anos atrás, no meio do povo hebreu, a luz estará manifestada no meio da igreja gentil Israel celestial. E depois se manifestará também no meio do Israel terreno. Agora, Ele enviou seu mensageiro, seu precursor antes dele se manifestar, mesmo que Ele já estava na Terra. Ele estava na Terra quando já tinha cerca de 30 anos. O precursor estava pregando e anunciando que viria o Messias, o Cristo, e viria depois dele, ou seja, o ministério que seguiria o ministério de João Batista seria o ministério do Messias, o ministério da luz. Porque aquela luz verdadeira que ilumina todo homem estava vindo ao mundo. E como vinha esse mundo a luz? Vinha em carne humana. Porque a luz é o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Vejam, libertou o povo hebreu, qual tinha aparecido a Moisés nessa luz da coluna de fogo, iluminou o caminho do povo hebreu de noite, e de dia era uma luz de sombra que os protegia do sol. E no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro, no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu, estava essa luz também ali manifestada, e era a luz divina, a luz da Shequina ali manifestada. E desde ali falava ao profeta Moisés tudo o que Deus queria falar para o povo hebreu. Em Êxodo capítulo 25, versículo 21 ao 22 diz: e ali virei a ti, me declararei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. E agora vejam vocês
Assim como estava no templo que Salomão construiu, no tabernáculo que Moisés construiu, agora encontramos o povo que é um templo. O encontramos se movendo de etapa em etapa e agora envia seu precursor João Batista, como diz o profeta Malaquias, que enviaria seu mensageiro diante dele, e como diz o profeta Isaías no capítulo 40 e versículo 3 em diante. Vejam, diz: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Essa voz que está clamando no deserto é nada menos que a profecia do precursor da luz. Porque uma voz não pode clamar se não estiver um homem aí presente através do qual se escute essa voz. E uma trombeta não pode soar se não houver um homem aí, através do qual se escute essa trombeta soando. Porque a trombeta é a voz de Deus, a voz de Cristo. E não podem soar 7 trovões se não houver um homem na terra através do qual Cristo fale clamando como quando ruge um leão e 7 trovões emitam suas vozes. Tem que estar sempre um ser humano para poder escutar a voz de Deus, a voz de Cristo aqui na terra. E não pode soar a trombeta final ou grande voz de trombeta se não houver um homem na terra através do qual Cristo fale com essa grande voz de trombeta e todo o povo escute e entenda o que Cristo está falando. Muitas pessoas dizem: eu gostaria de escutar Cristo, assim como os apóstolos escutaram Cristo, pois teria que ir aprender o hebraico e daquele que se falava naquele tempo, porque esse era o idioma que ele falava. Mas, se ele fala por meio de um homem do tempo em que as pessoas vivam, então todos escutam e entendem o que Cristo está falando. Porque Cristo em Espírito Santo esteve falando por meio dos seus diferentes mensageiros de era no idioma que esses mensageiros têm. E assim entender os escolhidos de cada era. Agora, João Batista é o precursor da luz, o precursor da vinda de Cristo, da primeira parte da vinda do Senhor. E depois que tiver sido manifestada essa grande voz, essa voz clamando no deserto e preparando o caminho ao Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus, todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que é tortuoso será endireitado e o que é escabroso aplanado. E o que acontecerá depois? E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que o disse. E como se manifestaria a glória do Senhor, a glória da Shequina que estava no lugar santíssimo sobre o propiciatório? Se manifestaria em carne humana no meio do povo hebreu. E isso seria nada menos que a manifestação de Deus em homem, daquele tempo que estaria vivendo no meio do povo hebreu. Para todo homem ver a glória de Deus, a glória do Senhor manifestada na terra. Mas onde estava a glória de Deus? Dentro daquele véu de carne. E por causa do véu não podiam ver as pessoas a glória que estava dentro desse templo humano, assim como as pessoas não podiam ver a glória de Deus que estava dentro do tabernáculo de Deus, pois estava atrás do véu que estava na porta de entrada do lugar santíssimo. E o véu, agora, na primeira vinda de Cristo, representa o véu de carne, onde está a glória de Deus manifestada. E ali está esse trono onde estava Deus entronizado nesse templo, e as pessoas viam as coisas que Jesus fazia.
e atribuíam essas poderosas obras a Beelzebu, príncipe dos demônios. Mas houve alguns que entenderam como Nicodemos e disse: nós sabemos que ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. Houve gente que não era tão ignorantes. Também os apóstolos que seguiram a Jesus. Quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles começaram a explicar a Jesus a opinião de todas as pessoas. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que és Jeremias e outros dizem que tu és algum dos profetas que ressuscitou. Pois os profetas do Antigo Testamento. Mas Jesus pergunta: e vocês, quem dizem vocês que é o Filho do Homem? Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Ou seja, o cumprimento do que Deus tinha prometido para aquele tempo. E agora, vejam vocês, por isso quando, em outra ocasião, os que seguiam a Jesus, quando Jesus falou certas coisas que eles não puderam entender, tais como: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si. E como aquelas também onde disse: ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu e estava na terra. Qualquer pessoa podia dizer: está meio mal porque está na terra e está dizendo que está no céu. Não sabe nem onde se encontra. Mas ele sim sabia onde se encontrava. E sendo profeta, e sendo Deus, mesmo que estava no véu de carne, sendo onipresente, estava no céu e estava em todas as partes. Quando Filipe buscou Natanael, e Natanael vem onde Jesus estava, Jesus diz: eis aqui um verdadeiro israelita no qual não há engano. Natanael diz: de onde me conhece? Jesus diz: quando estavas debaixo da figueira, te vi. E lhe diz: tu és o rei de Israel, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Vejam como o reconheceu este hebreu. E agora, quando Jesus pergunta: e vocês? Quando diz aos seus discípulos, quando muitas pessoas começaram a ir embora, porque muitos pensavam: este é um profeta, ou é João Batista que ressuscitou, ou é o profeta Elias que veio. E se veio o profeta Elias, depois vem o Messias. Mas o profeta Elias era João Batista. Não tinham reconhecido João Batista como o profeta Elias que prepararia o caminho ao Senhor como precursor da vinda da luz. E agora pensam que é Jesus. Porque Jesus está fazendo sinais. E João Batista não fez nenhum sinal. E, no entanto, quem não fez sinais era o precursor. E agora, vejam vocês como começam a ir embora os que tinham crido que Jesus ou era Elias, ou era Jeremias, ou era João Batista. E alguns, pois, podiam suspeitar, ou, se não, pode ser o Messias. Mas, como não tinham reconhecido João Batista como Elias que tinha que vir, pois então não podiam reconhecer Jesus como o Messias. Até os discípulos de Jesus Cristo, vejam vocês, dizem a Jesus em São Mateus capítulo 17. Versículo 10 em diante, depois de verem no Monte da Transfiguração Jesus, transfigurado com seu rosto como o sol, a Elias e a Moisés, um de cada lado de Jesus. Vejam, depois quando descem do monte, quando descem do monte da Transfiguração, capítulo 17, versículo 10 ao 13 diz: os discípulos o interrogaram, perguntaram, pois, a Jesus: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, vejam essa escritura. Elias vem com um ministério para restaurar.
restaurou a fé dos pais que estavam sob a lei, a fé dos filhos, a fé cristã, em sua terceira manifestação, em João Batista. E depois, em sua quarta manifestação, restaura a fé dos filhos, a fé dos pais, os apóstolos. E para a quinta manifestação de Elias, vem para a restauração de todas as coisas. A restauração do povo hebreu a Deus, a restauração da igreja de Jesus Cristo, a vida física eterna em um corpo glorificado, a restauração dos filhos e filhas de Deus, ao que perdeu Adão e Eva na queda, a restauração do reino de Deus na terra, a restauração de todas as coisas. Restaurarás o reino a Israel neste tempo? Perguntam os discípulos no livro dos Atos a Jesus antes de subir ao céu. E ele diz: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E estando no poder de Deus, o conhecer o tempo e as estações para a restauração de Israel e do reino de Deus no meio do povo hebreu, ele não revelou a eles quando seria, porque faltava ainda uns 2000 anos para vir a introdução desse estabelecimento do reino de Deus neste planeta Terra. Porque para a restauração de todas as coisas, a restauração da igreja de Jesus Cristo, ao corpo físico eterno, a restauração dos filhos e filhas de Deus, a tudo que perdeu Adão e Eva na queda, e a restauração do povo hebreu, e a restauração do reino de Deus na terra. Vejam, todas essas coisas e outras mais que estão assinaladas para serem restauradas na restauração de todas as coisas. O ministério de Moisés e de Elias estarão aqui, e o de Jesus também. E ali foi representado no Monte da Transfiguração, na vinda do Filho do Homem no reino, em seu reino. Representado ali no Monte da Transfiguração. E agora, ele diz: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. E agora vejam como. Compreendem aí que lhes falava de quem? De João Batista. Se não tinham captado na primeira ocasião em que Jesus os ensinou, pois aí o entenderam. Pois ele já o tinha ensinado em São João capítulo 11. Em São Mateus capítulo 11, onde diz, falando de João Batista: mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Isso está conforme Malaquias capítulo 3, versículo 1 e também Isaías capítulo 40, versículo 3 em diante. Isso é o que diz Jesus em São Mateus capítulo 11, versículo 9 ao 14. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento são os servos, pertencem ao povo dos servos de Deus. Mas
Os filhos do reino dos céus, que são os membros da igreja de Jesus Cristo, são os filhos e filhas de Deus. E um filho é maior que um servo. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ou seja, que todos os profetas do Antigo Testamento chegaram até João Batista, que foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Foi o sétimo mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei e, consequentemente, foi o precursor da vinda da luz da vinda de Cristo. O sétimo mensageiro da sétima era da igreja hebraica é o precursor da primeira vinda de Cristo, assim como o sétimo mensageiro da sétima era da igreja da era de Laodiceia. A sétima era da igreja gentia é o precursor da segunda vinda de Cristo. Continua dizendo: e se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. E assim como o precursor da primeira vinda de Cristo é o Elias que tinha que vir para preparar o caminho ao Senhor em sua primeira vinda, o precursor da segunda vinda de Cristo, que é Elias em sua quarta manifestação, é o precursor da luz da segunda vinda de Cristo para o último dia. E vejam vocês que o sétimo mensageiro sempre é o precursor. E agora, o sétimo mensageiro dispensacional é o precursor do sétimo milênio. É o precursor da vinda do reino. É o precursor de todas as coisas que acontecem neste tempo final. Ele é o precursor do glorioso reino milenial. Ele precursa também para o povo hebreu. Ele precursa tudo que Deus vai manifestar no meio do povo hebreu. E por meio dele é que Deus atuará neste tempo final. E agora podemos ver a importância de um precursor, porque ele é quem prepara o povo para as coisas que hão de acontecer. Ele anuncia, profetiza as coisas que hão de acontecer e também dá testemunho dessas coisas à medida que vão acontecendo no tempo em que esse mensageiro está presente. João Batista é o precursor da luz, o precursor da vinda de Cristo como Cordeiro de Deus em sua obra de redenção. Por isso, quando o viu, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, João Batista é o precursor da luz, é o precursor do Cordeiro de Deus, é o precursor de tudo o que Cristo foi e manifestou em sua primeira vinda. E o precursor da sua segunda vinda é o precursor do que Cristo para o último dia será. Ou seja, o precursor do leão da tribo de Judá, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Sol de Justiça, saindo em um novo dia dispensacional. E assim por diante. E agora, sendo João Batista o precursor, tinha a posição mais importante de todos os mensageiros que tinham vindo durante as diferentes eras da igreja hebraica, ou seja, durante as 7 etapas ou eras da igreja hebraica sob a lei. E agora o precursor da segunda vinda de Cristo, que é o reverendo William Branham, se torna o maior dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Porque é quem precursa a vinda do Senhor. Por isso, assim como João Batista precursou a primeira vinda de Cristo e falou da vinda
de Cristo quando disse: depois de mim vem um varão, um homem, do qual não sou digno de desamarrar o cadarço do seu calçado. Ele disse, ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele disse também que era maior quem viria depois dele que ele. Ou seja, o precursor, porque o precursado é maior que o precursor. E agora, João Batista falou de uma forma tão grande de quem viria depois dele que todos estavam esperando um personagem grande. E quando veio, era um homem simples. Era um homem tão simples que, quando foi ser batizado, João não queria batizá-lo, disse: nos convém cumprir toda a justiça. E foi batizado por João Batista, e João Batista dizia: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e agora tu vens a mim para que eu te batize? Vejam, o maior veio ao menor, para que o batizasse. E agora, o trabalho, o ministério de um precursor é preparar o povo para quem virá depois dele. Não é para que o povo fique com o precursor. Se ficar com o precursor, não entendeu o propósito do que é o precursor. Um precursor é quem vem preparando o povo para quem vem depois dele. Diz: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Crescem em quem? Na luz que viria depois dele. E a luz seria um homem no qual estaria o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu. Essa luz, esse anjo que disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e estaria dentro desse homem que viria depois de João Batista. Ou seja, quem seguiria o ministério profético seria aquele do qual João estava falando. E agora, todos estavam chamados a crer em quem viria depois de João Batista. Diz, não era ele a luz, ou seja, João não era a luz, mas para que testificasse da luz. João não era essa luz. O Verbo que estava com Deus e era Deus, e criou todas as coisas, e que é a luz que ilumina todo homem. João não era essa luz. Ele somente era o precursor, quem estava preparando o caminho a essa luz, preparando o povo para que recebessem essa luz. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Verbo que se faria carne, se faria homem e estaria no meio do povo hebreu. E quando esteve no meio do povo hebreu, podia dizer: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz do quê? Da vida eterna, que é Cristo, o anjo do pacto, nosso Salvador. E agora, vejam vocês como também nos diz o apóstolo São Paulo, no livro de Atos, capítulo 19, versículo 1 em diante. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. E, no entanto, João disse que quem viria depois dele os batizaria com Espírito Santo e fogo. E agora dizem que nem sabiam. E João tinha ensinado.
Porque quem batizaria com o Espírito Santo e fogo era o Espírito Santo, que viria em carne humana. Veio em carne humana, realizou a obra de redenção como Cordeiro de Deus e depois desceu no dia de Pentecoste sobre 120 e daí em diante esteve descendo sobre todo aquele que crê em Cristo como nosso Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo. E esteve vindo a cada pessoa que o recebeu. E esteve produzindo na pessoa o novo nascimento. E agora estes discípulos de João, tão rápido que esqueceu que João tinha ensinado. E agora dizem, nem sabemos que é Espírito Santo. E João não ensinou? Agora vejam vocês que necessitavam que São Paulo refrescasse a memória. E agora diz, tornou-lhes ele, Paulo, em que fostes batizados? Então responderam, no batismo de João. Mas não tinham recebido o batismo de Jesus, que era em Espírito Santo e fogo. Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus, o Cristo. Aqui podemos ver que João ensinou que crescem naquele que viria depois dele. Dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é, em Jesus o Cristo. Por isso anunciava que depois de mim vem um varão, do qual não sou digno de desatar a correia do seu calçado. Jesus, falando de João Batista, disse, ele era... João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós escolhestes alegrar-vos por algum tempo com sua luz. E agora, mesmo que João Batista não era luz, que viria, aquela luz verdadeira, o Verbo encarnado, no entanto, João Batista era a luz, era a sétima luz da sétima era da Igreja Hebraica, representada, essa luz, na sétima lâmpada ou sétima etapa ou era da Igreja Hebraica sob a lei. Porque as eras da Igreja Hebraica e as eras da Igreja Gentia estão representadas no candelabro com as 7 lâmpadas e suas chamas acesas. A chama acesa é o mensageiro cheio do Espírito Santo iluminando em cada era. E agora, vejam vocês, João era essa chama acesa da sétima era da Igreja Hebraica sob a lei, iluminando o povo, preparando o povo, introduzindo o povo no programa da primeira vinda de Cristo, preparando-os, falando da vinda da pessoa que depois dele teria o ministério profético, o ministério messiânico no meio do povo hebreu, dizendo ao povo que crescem em quem viria depois dele. E vejam vocês, passaram muitíssimos anos para que muitos dos discípulos de João crescem em Jesus. E estando Jesus em seu ministério, nem todos os discípulos de João Batista creram em Jesus, havendo João Batista ensinado que crescem no que viria depois dele, e identificou Jesus como quem viria depois dele. Este é aquele do qual eu disse que viria depois de mim. E o apresentou ao povo. E os discípulos de João ficaram com João, exceto alguns, que se foram com Jesus, como André e João, o apóstolo, e se tornaram apóstolos de Jesus Cristo. Mas os que ficaram com João Batista, São Paulo os encontra e não são apóstolos de Jesus e nem sequer sabem que há Espírito Santo. Que atrasados ficaram os discípulos do precursor por não seguirem o precursado. É muito importante crer em tudo que o precursor disse com relação
ao que viria depois dele. Isso é assim para a primeira vinda do primeiro precursor e para a segunda vinda do segundo precursor. Porque depois do precursor, quem vem? O precursado. E o precursor ensina sempre que creiam em quem virá depois dele. O trabalho de um precursor não é efetivo para as pessoas que não creem em quem virá depois dele. Agora, para 2000 anos atrás, para a vinda do precursor, da primeira vinda de Cristo e para a vinda do precursado, vejam vocês a promessa para os crentes no precursor era que seriam batizados no batismo de João, mas as promessas para os que creriam no precursado, que era Jesus Cristo, seriam batizados com Espírito Santo e fogo. E esses seriam os que receberiam o novo nascimento. E agora, para o último dia, encontramos que as promessas para os seguidores do precursor chegam até serem batizados em água. No nome do Senhor Jesus Cristo. E aí não podem se deter, tem que seguir em frente e obter a revelação divina do precursado, assim como tinham recebido a revelação divina de quem era o precursor, para então, no final do ministério do precursado, possam receber a plenitude do Espírito Santo, o qual está prometido para todos os filhos e filhas de Deus, para a adoção dos filhos e filhas de Deus, onde os filhos e filhas de Deus que partiram serão ressuscitados em corpos eternos, e os que estamos vivos seremos transformados e assim seremos adotados. É para a adoção do nosso corpo, onde obteremos a transformação do nosso corpo, a redenção do corpo, e assim, ao ter o novo corpo, Deus estará manifestado em todos nós, o Espírito Santo estará manifestado em todos nós, em toda a sua plenitude. E agora, quem serão os que receberão a transformação estando vivos e serão cheios da plenitude de Deus? Os que estarão recebendo, crendo e seguindo o precursado. Se somente recebendo o precursor 2000 anos atrás tivesse sido suficiente para receber o Espírito Santo e receber o novo nascimento, pois não era necessário que viesse o precursado, Jesus. Se com somente a vinda do precursor as pessoas podiam receber o perdão dos seus pecados, serem limpos dos seus pecados e receber o Espírito Santo e assim receber o novo nascimento, pois então não era necessária a vinda do precursado, o Senhor Jesus Cristo. Mas não era suficiente com a vinda do precursor para receber as bênçãos que Deus tinha prometido para aquele tempo. E não é suficiente recebendo o precursor da segunda vinda de Cristo para receber nossa transformação, nós os que vivemos. Porque é necessária a fé para sermos transformados e raptados. E essa fé, essa revelação está na vinda do precursado. Na segunda vinda de Cristo está a fé para nós sermos transformados e raptados. Na vinda do precursado está a trombeta final, o grande voz de trombeta soando e chamando e juntando todos os escolhidos de Deus no último dia. Na vinda do precursado está a revelação do sétimo selo,
que é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Esse mistério não pode ser compreendido somente com a vinda do precursor. O precursor já se foi e antes de ir, nos disse que o sétimo selo não estava aberto, que o sétimo selo seria aberto na vinda do Senhor, ou seja, na vinda do precursado, na vinda do qual ele disse que viria depois dele. Nenhuma pessoa poderá conhecer o mistério do sétimo selo sem receber o precursado. Porque o precursado é quem vem clamando como quando um leão ruge e os 7 trovões emitindo suas vozes e revelando o sétimo selo, revelando o mistério da vinda do anjo do pacto, da vinda do anjo do Senhor, para este tempo final como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. O mistério da vinda do precursado para o último dia é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 em diante, do qual nos disse o precursor. Recordem que é preciso receber o precursado conforme disse o precursor que viria. E como disse o precursor que viria, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e o anjo forte que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, na página 59 do livro dos selos em espanhol, o precursor da segunda vinda de Cristo, o precursor da vinda do anjo forte que desce do céu e do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 disse, assim, página 57 do livro dos selos em espanhol diz, e vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque até no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora vejam vocês, o anjo forte que desce do céu é o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Ele é o mensageiro a Israel. Ele é quem libertou o povo hebreu e quem deu a mensagem ao povo hebreu por meio do profeta Moisés. E ele é também quem esteve em sua igreja de era em era. Ele é tanto mensageiro ao povo hebreu como à sua igreja gentia. Por isso, o anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo, o anjo do pacto, por isso vem com um arco-íris ao redor da sua cabeça, porque é o anjo do pacto, e o arco-íris é o pacto divino. E agora, ele vem diretamente ao povo hebreu, mas porquanto a igreja gentia está a ponto de ser raptada, chegou o tempo final, ele vem por sua igreja. Ou seja, que vem por sua igreja primeiro. E depois, ele tratará com o povo hebreu. E agora, o mistério da sua vinda é o mistério do sétimo selo. Esse é o mistério do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E esse mistério, vejam vocês, é o que a igreja de Jesus Cristo necessita conhecer para receber a fé, a revelação do rapto. Assim como recebemos a revelação para obter o perdão dos nossos pecados, lavar nossos pecados no sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. Essa revelação é a revelação da sua primeira vinda em carne humana. Com essa revelação obtivemos o conhecimento do mistério da salvação.
E agora, para obter a revelação do mistério de como ser transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro à casa do nosso Pai Celestial, é necessário obter o conhecimento, a revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto, da vinda do anjo do Senhor, da vinda do Verbo, que veio 2000 anos atrás como Cordeiro de Deus e para o último dia virá como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E agora, o mistério da sua vinda, 2000 anos atrás, foi o mistério da vinda do anjo do pacto em carne humana em um homem, daquele tempo chamado Jesus de Nazaré. Um homem simples, um operário da construção, mas nele estava o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que tinha libertado o povo hebreu. O profeta Malaquias tinha dito que depois do precursor, depois daquele que viria, o mensageiro que viria preparando o caminho ao Senhor, depois viria o Senhor, o anjo do pacto. Depois viria o Senhor ao seu templo, o anjo do pacto, ao qual vós desejais. Diz em Malaquias, capítulo 3, o qual estávamos lendo faz alguns minutos. E quando veio, era tão simples, mas ali estava a glória de Deus, a glória da Shequina dentro, e era a glória de Deus, o anjo do pacto, quem realizava todas aquelas maravilhas por meio de carne humana. E por meio de carne humana falava ao povo hebreu. Por isso Jesus dizia, eu não falo nada de mim mesmo, mas o que eu ouço o Pai falar, isso é o que eu falo. E isso é conforme a como Deus disse por meio do profeta Moisés, profeta do meio de ti, vos levantará o Senhor vosso Deus. Do meio de quem? Do meio de seus irmãos. E ele vos falará tudo o que eu lhe disser, ou lhe diga. Porém minhas palavras em sua boca, e ele falará tudo o que eu lhe mandar. E qualquer que não ouvir o que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. Agora vejam, Jesus estava falando tudo que o Pai Celestial colocava em sua boca. Tudo que o Pai Celestial mandava falar, isso era o que Jesus falava. E todas as obras que ele fazia eram as obras que Deus lhe mostrava para que as realizasse. E agora, vejam vocês, como para o tempo final, a vinda do anjo forte que desce do céu, o anjo do pacto, o mensageiro a Israel, que se fez carne 2000 anos atrás, virá novamente. O Verbo, a luz do mundo, a luz que ilumina todo homem, virá de novo. E agora, diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 256. Diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se encontrarmos esse homem, encontraremos a manifestação do anjo do Senhor, do anjo do pacto, de Jesus Cristo e Espírito Santo, através de carne humana, conforme ao que está prometido para este tempo final, para iluminar o entendimento e a alma de cada filho e filha de Deus. Porque o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é Jesus Cristo e Espírito Santo, é a luz do mundo e é a luz que nos ilumina nossa alma. E o povo assentado em trevas em sua primeira vinda viu grande luz quando ele esteve no meio deles, pregando na terra da Galileia, lá dos gentios. E para o tempo final, o povo assentado em trevas verá grande luz. A grande luz da segunda vinda do anjo do pacto em carne humana, nos revelando os mistérios de todas as coisas que devem acontecer neste tempo final e identificando as coisas que já foram cumpridas.
E vejam vocês o simples, o grande que está prometido e o simples que diz o precursor que será cumprida a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Será a palavra, ou seja, o verbo, o anjo do pacto, a palavra encarnada em um homem. E assim como o véu de carne, onde se cumpriu a vinda do verbo, em carne humana estava no meio do Israel terreno, o povo hebreu, porque Deus estava tratando com eles e estaria tratando no tempo da primeira vinda de Cristo. Agora, depois da morte de Cristo e depois que começou a Igreja de Jesus Cristo, encontramos que Deus se voltou aos gentios e Deus deteve seu trato com o povo hebreu. Do dia da crucificação em diante, se deteve ali a semana número 70, que era a semana que se estava vivendo naqueles dias. Na metade da semana foi tirada a vida do Messias e se deteve essa semana. E falta ao povo hebreu 3 anos e meio dessa semana, que é o tempo onde Deus estará tratando com o povo hebreu. E essa é a metade da semana que corresponde à grande tribulação. E vejam vocês, vejam uma coisa muito interessante. Quando Jesus Cristo leu em Isaías capítulo 61, encontramos que ele se deteve na metade do versículo número 2. São Lucas capítulo 4 diz, versículo 18 em diante diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Vejam vocês, não continuou lendo o que na continuação dizia esse versículo número 2. Por quê? Porque ele cumpriria até onde ele leu, em sua primeira vinda. E, na continuação, a outra metade do versículo 61, vejam o que diz. Vamos ler aqui em Isaías, versículo 2 diz: A pregoar o ano aceitável do Senhor. Isso foi o que ele estava pregando em sua primeira vinda. E depois, há uma vírgula aí, e o dia de vingança do nosso Deus. O dia de vingança do nosso Deus é a pregação do juízo divino que há de vir, e essa é a pregação do Evangelho do Reino, onde é revelado o juízo divino que há de cair sobre a terra. Portanto, Cristo não podia pregar o dia de vingança do nosso Deus, porque antes do dia de vingança do nosso Deus tinha que vir a dispensação da graça. O dia de vingança do nosso Deus vem na dispensação do reino. No princípio da dispensação do reino, ou seja, no começo, não no primeiro ano ou segundo ano, mas vamos dizer, em certa etapa do 7º milênio. E agora, para a pregação do dia de vingança do nosso Deus, assim como para a pregação do ano da boa vontade do Senhor, esteve ali Jesus Cristo. Agora, para a pregação do dia de vingança do nosso Deus, o anjo do pacto, o anjo do Senhor que esteve em carne humana em Jesus, na pregação do ano da boa vontade do Senhor, estará no último dia em carne humana para a pregação do dia de vingança do nosso Deus. E por isso é que, na manifestação
do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Verbo, o anjo do pacto, a palavra encarnada em um homem, por meio da manifestação do Espírito Santo através desse homem, estaremos escutando também sobre os juízos divinos que virão sobre a terra. Porque na mensagem do Evangelho do Reino, que o anjo do pacto, por meio da sua manifestação em carne humana, no profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular estará revelando, falando esses juízos divinos que virão sobre a terra, revelando esses juízos divinos e o porquê desses juízos divinos, mas estará revelando à igreja do Senhor Jesus Cristo também o mistério da sua vinda, o mistério da vinda do anjo do pacto em carne humana no último dia. E, ao redor desse mistério da vinda do anjo do pacto, que é o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda, todo o programa do sétimo milênio e da sétima dispensação, a dispensação do reino, e todo o programa para o estabelecimento do reino de Deus na terra e para a ressurreição dos mortos em Cristo e transformação de nós, os que vivemos, e o rapto ou translação de nós à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro, todo esse programa estará aí, selado e revelado na manifestação do anjo do pacto, do Verbo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo, o Verbo, a palavra encarnada, a palavra em quem? Em um homem. Portanto, tem que haver na terra um homem, através do qual se cumpra essa manifestação do anjo do pacto em sua vinda à sua igreja no último dia. E o precursor da vinda do anjo do pacto para o último dia falou que a vinda do anjo do pacto seria a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem. Ele estava precursando, preparando o povo para a vinda do anjo do pacto manifestado para o tempo final em carne humana, no meio da sua igreja. Mas o véu de carne não será o Senhor Jesus Cristo, ele somente será um instrumento de Jesus Cristo, do anjo do pacto, na manifestação do anjo do pacto em carne humana no último dia, para, por meio desse véu de carne, nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, e assim sermos preparados para ser transformados e raptados neste tempo final. Os escolhidos de Deus neste tempo final estarão vendo Cristo, a luz do mundo, resplandecendo como o sol de justiça e nos iluminando a alma e o entendimento, e nos revelando assim todos estes mistérios prometidos para serem cumpridos neste tempo final. Por isso, no Monte da Transfiguração apareceu Cristo com seu rosto como sol. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, Apocalipse capítulo 10, versículo 10, aparece Cristo, o Filho do Homem, com seu rosto como sol. E agora, esse sol de justiça é quem disse também o profeta Malaquias, que virá. Capítulo 4, versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque farão cinza embaixo da planta dos vossos pés. Por quê? Porque serão queimados os maus. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. E aí podemos ver que aos que temem o nome do Senhor nascerá o sol de justiça. Isso é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, manifestado em seu anjo mensageiro. E seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, mas por meio dele, e será Jesus Cristo manifestado, e estará nos falando com essa grande voz de trombeta, e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, depois das que já aconteceram durante as 7 eras da igreja gentia. Por isso diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Onde vamos subir? Onde vamos subir?
para obter esse conhecimento? Pois vamos subir à era da pedra angular, assim como cada grupo de escolhidos em cada era teve que subir à era correspondente ao tempo em que eles viveram e escutar a voz de Cristo por meio do mensageiro da sua era. E agora subimos à era da pedra angular para escutar a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta no dia do Senhor no 7º milênio, por meio do seu anjo mensageiro, por meio de carne humana. Essa é a trombeta final prometida por Deus através de São Paulo em 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 55 e em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Essa é a trombeta de Deus ou trombeta final, ou grande voz de trombeta de São Mateus capítulo 24, versículo 31, com o qual Cristo diz: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os 4 ventos, dos 4 extremos da terra, de um extremo do céu até o outro. Agora, podemos ver onde temos que subir para escutar essa grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a voz de Cristo, do anjo do pacto por meio do seu anjo mensageiro, nos falando todas estas coisas que em breve devem acontecer. E agora, vimos o mistério do precursor, uma testemunha da luz. Uma testemunha da luz foi o precursor da segunda vinda de Cristo, o mensageiro da 7ª era. Uma testemunha da luz que seria manifestada na era da pedra angular, porque essa é a era da luz do sol. Já passaram as 7 eras da igreja gentil, onde a igreja foi representada na lua. E os mensageiros foram representados em estrelas. E agora aqui aparece a estrela resplandecente da manhã, que é Cristo. E depois aparece também como o sol de justiça, resplandecendo e nos iluminando o entendimento. E nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, que é o tempo para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Assim como na primeira vinda de Cristo se estava vivendo na era da pedra angular, porque Cristo é a pedra angular, e nessa era foi a morte de Cristo, mas também a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. E aqui, na era da pedra angular, é a era para a ressurreição dos mortos em Cristo das eras passadas e para a transformação de nós, os que vivemos. Agora vimos este mistério do precursor, uma testemunha da luz. Mas os que seguiram o precursor 2000 anos atrás não podiam ficar com o precursor, mas que tinham que seguir em frente para seguir a luz que ele disse que viria depois dele. E a luz viria em carne humana manifestada. A luz que ilumina todo homem, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus é luz. E para se manifestar e falar ao seu povo, teve que vir em carne humana 2000 anos atrás, em um jovem carpinteiro de Nazaré, que disse: eu sou a luz do mundo. E agora, página, vamos ver 160, versículo 1428 do livro de Citações diz: e esta luz da tarde, certamente, ou seja, a luz da tarde foi o precursor, porque era a luz do 7º copo ou 7º castiçal ou 7ª lâmpada do castiçal. Mas diz: certamente a grande luz que virá, quando Jesus Cristo mesmo será manifestado aqui na terra, ou acima nos céus, levando sua noiva. E então o milênio começará. E na página 128 do livro de Citações, nos diz também:
Versículo 1141. A palavra encarnada é a luz da era quando a vem. A palavra encarnada no mensageiro de cada era, a porção correspondente a cada era, foi a luz para essa era. No candelabro, na lâmpada, correspondente na era correspondente. E agora, a luz para, não para uma era das 7 eras, mas para a era da pedra angular e para a dispensação do reino e para o 7º milênio, é a palavra, o verbo encarnado no último dia. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Na página 120 também, ou 120 também fala do livro de citações, versículo 1065 diz, falando de Jesus, diz, ele era a luz vindicada desse dia. Vê? Mas há mais palavra para ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra for vindicada, e qual é a última palavra? O cumprimento da vinda da luz, o cumprimento da vinda do precursado. E quando a última palavra for vindicada, então a morte é sorvida com vitória, e os mortos em Cristo se levantarão, e entrará o milênio. E agora, de onde? Disse o precursor que vem, o cavaleiro do cavalo, um cavaleiro e um cavalo branco? Não podem vir. Um cavaleiro por um lado e outro pelo outro, e serem os dois o cavaleiro de Apocalipse 19. Diz, página 116, versículo 1485 diz, agora eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo, ou seja, outro avivamento, outro tempo assim como houve em cada era? E só recordem, do oeste, de onde? Do oeste. Onde foi a primeira vinda do anjo do pacto em carne humana? No leste, a terra de Israel. E agora a vinda do Filho do Homem, Cristo diz que será como o relâmpago que sai do oriente, ou seja, do leste, e se mostra onde? No ocidente, ou seja, no oeste. O leste, lá, é a terra de Israel. Lá, no território de Israel, no Oriente Médio, e o oeste é o continente americano com o Caribe. E agora, do oeste, virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto, tão pronto quanto estivermos preparados. Vem vocês? É uma promessa. Se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. E onde na Bíblia nos fala de um cavaleiro num cavalo branco? Pois em Apocalipse 19. E disse o precursor que será a vinda da palavra encarnada em um homem. Assim que será a palavra encarnada em um homem. De onde? Do Ocidente. Do continente americano e caribenho. E vejam vocês como, para o último dia, esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do verbo, do anjo do pacto, é a vinda da luz, a vinda do precursado, daquele ao qual lhe preparou o caminho, o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, com espírito e virtude de Elias. E agora vimos esse grande mistério da vinda da luz. A vinda da luz, 2000 anos atrás, e a vinda da luz para este tempo final. Na vinda da luz, haverá uma luz que
levará a sua igreja. E haverá um homem que poderá acender essa luz aqui na terra. O anjo do pacto, o anjo do Senhor manifestado em carne humana, acenderá essa luz, a luz da segunda vinda de Cristo. Acenderá essa luz e agora as lâmpadas do candelabro e suas luzes eram acesas no lugar santo, mas agora a grande luz que é acesa e que ilumina fora das eras da igreja gentia é a luz do lugar santíssimo, a luz da Shequina. O único que podia acender a luz no lugar santíssimo, quem era? Deus. O anjo do pacto, porque ele é essa luz que iluminava ali. E Cristo, anjo do pacto, em sua vinda, é o único que pode acender essa luz no último dia por meio da sua manifestação. E ele é quem nos levará à casa do nosso Pai Celestial no céu. Ele é quem neste último dia nos iluminaria e entenderíamos assim todas essas coisas que devem acontecer. Página 119, versículo 1054 do livro de Citações diz: quando essa perseguição vier, porque vem um aperto e todos sabemos, mas ele diz: não temam, não temais. Não temam, porque o que virá da parte de Deus é grande. Aí estará Deus manifestado em toda a sua plenitude. Portanto, é tempo de adoção, tempo de ressurreição dos mortos em Cristo e tempo de transformação de nós os que vivemos. Quando essa perseguição vier, não te assuste. Ou seja, não temas. Sempre que Deus diz não temais, é porque há algo que vem que pode assustar as pessoas. Ou seja, que vem uma prova. Não te assustes. Há uma luz que diz que levará seus filhos. Ela não passará pela grande tribulação, ou seja, a igreja noiva de Cristo não passará pela grande tribulação. Ela nunca o fará. Ele disse que ela será levantada, ou seja, arrebatada ao céu e levada à ceia das bodas do Cordeiro. E quando ele fala aqui, nesta mesma página, dessa terceira etapa, diz que será quando vier esse aperto. Diz: mas quando vier esse tempo, o aperto, então vocês verão o que viram temporariamente manifestado em seu poder absoluto. O que viram temporariamente o verão como manifestado em seu poder absoluto. As 5 vezes que ele viu a poderosa mão de Deus manifestada foi somente falando a palavra. Não disse nenhum nome. Vejam vocês. Ele somente disse o que Deus disse que dissesse. E Deus disse: fala e acontecerá o que tu disseres. Somente fala. Não tinha que dizer nenhum nome. Não tinha que estar orando a Deus. Ele disse: fala. E falou nessas diferentes ocasiões. E as coisas aconteceram, se materializaram. Encontramos até a criação de esquilos. E qualquer pessoa poderia dizer: mas esse poder pleno, absoluto de Deus, o poder criador de Deus sendo usado para criar alguns esquilos? Bom, não usou Jesus para prover
peixes para que Pedro pescasse? E os discípulos? Não usou também para prover alimento para a multidão que tinha fome, multiplicando os pães e os peixes? Não usou também para amaldiçoar a figueira? E assim por diante encontramos Jesus usando esse poder criador em forma simples. E também para curar doentes, dar vista aos cegos, curar aos que não podiam caminhar, expulsar demônios e assim por diante. E agora? O que vimos temporariamente em nosso irmão Branham nessa manifestação, da terceira etapa, nessa manifestação de falar a palavra criadora e as coisas acontecerem, isso que vimos temporariamente nele foi a amostra, e há um ditado que diz que para a amostra com um botão basta, e aqui Deus nos deu 5 amostras do que será essa manifestação de Deus em toda a sua plenitude no último dia. E agora haverá grandes maravilhas e milagres para essa etapa. E isso cumprirá a visão da carpa com tudo o que ali foi visto. E tudo isso estará sob um ministério que mostrará grandes maravilhas e sinais. E esse será o ministério prometido para este tempo final. Vamos ver um pouquinho aqui. Vamos ver que página. Aqui temos onde nos fala do que estará acontecendo. Página 136 do livro de citações. Vamos ver o que nos diz aí. Versículo 1208 diz, perguntam, a noiva antes que venha Jesus, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres e levantar mortos e assim sucessivamente como na chuva tardia? E é essa chuva tardia para os 144 mil judeus? Terão todos os ministros isto? E estamos só esperando a vinda? Agora, chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés. Ali é onde os milagres têm lugar. Sob quem e sob que ministério terão lugar os grandes milagres e maravilhas? Essa manifestação plena de Deus? Sob Moisés e Elias. As coisas que as pessoas estiveram buscando, os pentecostais, por milagres, mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Só devemos esperar a vinda do Senhor. Vem? Esperar a vinda de quem? Do Senhor, a vinda do anjo do pacto, a vinda da luz que foi precursada pelo precursor William Marion Branham. Ele precursou a vinda da luz. Ele preparou o caminho à vinda da luz, à vinda do anjo do pacto, o qual, para o último dia, assim como 2000 anos atrás veio em carne humana, o verbo encarnado, a luz encarnada no meio do povo hebreu, porque aquela luz verdadeira que ilumina todo homem vinha a este mundo. E quando veio 2000 anos atrás, veio em carne humana, em um jovem carpinteiro de Nazaré. E ali estava a luz e disse, eu sou a luz do mundo. E agora, vejam vocês, era a palavra encarnada. E agora, para o tempo final, volta o verbo, a palavra, o anjo do pacto, a luz do mundo, em carne humana. Isso foi o que precursou o reverendo William Branham com o espírito e virtude de Elias para este tempo final.
E vejam, é no Ocidente, no Oeste, no continente americano e caribenho, que está prometida a vinda dessa luz, a vinda do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19, a vinda do anjo do pacto, à sua igreja gentil e depois ao povo hebreu. Vimos este mistério da vinda da luz. Vimos o mistério que para este tempo final seria cumprido e que, quando vier o aperto, a igreja noiva de Cristo não deve ter medo, não deve ter nenhum temor, porque essa luz, Cristo, no último dia, ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará, os que vivemos, adotará todos seus filhos, adotará seu anjo mensageiro e também todos os escolhidos que estarão vivendo neste tempo final, e haverá uma manifestação plena do Espírito de Deus, e a terceira etapa em toda a sua plenitude estará em pleno cumprimento na parte dos grandes milagres e maravilhas. Mas a terceira etapa atualmente está manifestada, revelando-nos estes mistérios do reino de Deus. E isso é maior que fazer qualquer cura no corpo de uma pessoa. Com a cura do corpo de uma pessoa não pode ser transformada a pessoa não pode ser transformada. Mas com a revelação que Cristo nos dá, está nos dando a fé para sermos transformados, raptados neste tempo final. Assim que o mais importante é o que Cristo realiza para nós, para podermos ser transformados e raptados neste tempo final. E depois teremos essa manifestação do Espírito Santo no anjo de Jesus Cristo e em todos os escolhidos de Deus, quando vier o aperto. Vimos o precursor, uma testemunha da luz. João Batista, o precursor e testemunha da luz da primeira vinda de Cristo, a luz do mundo, e o reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, o precursor de Cristo, a luz do mundo, para vir neste tempo final, que é a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem. Isso foi o que ele precursou. E fora do que ele precursou, não pode se cumprir outra coisa. Temos que ter um claro entendimento do que ele precursou e ver e receber o que ele precursou. O que tinham que estar buscando os crentes no precursor da primeira vinda de Cristo? Pois o varão que ele disse que viria depois dele, o qual era maior que João, e isso seria o Verbo, anjo do pacto, em carne humana. E o que terão que estar esperando e buscando os crentes no precursor da segunda vinda de Cristo? Tem que estar buscando um homem, um véu de carne, onde o Verbo, anjo do pacto, Jesus Cristo e Espírito Santo estará manifestado neste tempo final, na vinda da luz. E a vinda da luz é a palavra do tempo final, prometida para o tempo final, sendo encarnada, sendo vivificada, cumprida, essa palavra. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do precursor, uma testemunha da luz. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e nos ilumine o entendimento e a alma e nos encha assim do conhecimento da vinda do precursado, conforme a como disse o precursor que viria. Porque não queremos receber outra coisa a não ser o que o precursor disse que seria a vinda do precursado.
e que em breve até o último dos escolhidos sejam chamados e juntados, e se complete assim o número dos escolhidos de Deus na era da pedra angular, e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós que vivemos sejamos transformados, e depois da manifestação plena de Deus durante esses 30, 40 dias, depois sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro à casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Novamente conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nesta noite nossa parte. E eu creio que já passamos de meia hora, Miguel. Já o transporte é como até 11 ou 12 por aí. Vamos terminar já. Eles são os que correspondem a terminar já a minha parte, pois já terminou. E creio que Deus me ajudou para que fale claro deste mistério do precursor e da luz, o precursor da luz, o precursor fiel, o precursor testemunha da luz. Vimos o que é e quem foi o precursor, e vimos o que ele precursou, a vinda da luz, a vinda do Verbo para este tempo final, a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem, o mesmo que João Batista precursou. Que Deus os abençoe e os guarde, e conosco Miguel Bermudes Marim, nosso amado irmão e missionário. Deus os abençoe.